unidade. Receba o nosso propósito diante de ti, opera. Abençoe esta igreja, abençoe a do Carmozinho também. Dê a vitória, o grande livramento, ó Pai. Opera, porque a obra é tua, a igreja é tua e o povo é teu, tudo é para Senhor. Opera, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, glória a Deus. Receba para a tua glória. Deus, final de semana abençoado para todos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Estão todos abençoados. Fique na paz, Senhor Jesus. Tome posse do teu milagre. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Visita, Pai. Conceda a vitória, o grande livramento para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus para receber o pastor Manuel. Glória a Deus. Aleluia. Que vai dar início ao culto desta manhã. Nós oramos agora, inicia o culto pela manhã. Amém?
por uma enfermidade, mas tu tem poder para visitar. O Senhor tem poder para fazer grandes obras, Senhor. Passa, Senhor, nas UPAs, Senhor, passa nos hospitais, nos socorros, nas UTIs, nas CTIs, Senhor. Visita as crianças, os jovens, os anciãos, todos que estão precisando do socorro. Pai Jesus, encontra os médicos, Senhor, os enfermeiros, todos que trabalham ali, papai, em prol, meu Pai. Oh, papai, eu da saúde dos teus filhos, abençoa cada vida, abençoa os hospitais, os médicos, todos eles, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. E também, Senhor, vem abençoar as crianças, que estão, meu Pai, nas escolas, Pai amado, Pai querido, alcança os jovens, alcança, Pai querido, aquele professor, aquele diretor, aquela coordenadora, dá livramento a eles, Senhor, visita as criancinhas nos vestais. Meu Deus, também aquelas crianças que estão entubadas, aquelas crianças que estão precisando de socorro nas casas, das suas casas, Pai querido, que são Jesus amado, querido Pai, e tu sem saber nem, meu Pai, porque aquela situação, mas o Senhor, com tua graça, tua misericórdia, pode alcançar, meu Pai, faz conforme teu querer, tua vontade, porque tudo está nas tuas mãos, tudo está no teu controle, Senhor. Venha alcançar, meu Pai, o nosso Brasil, dá livramento, alcança, repreende essas pragas malignas, meu Pai. Venha alcançar todas as nações, eu entrego nas tuas mãos e abençoa a nação de Israel. Coloca as tuas mãos sobre aquele povo, porque são o povo da promessa. Meu Deus, meu Pai, ajuda nós na nossa jornada, ajuda a não desanimar, Senhor, mesmo, meu Pai amado, de joelhos cansados, mesmo, Deus, muitos manquejando, mas nós venhamos estar na tua presença, fazendo, Senhor, o teu querer, fazendo a tua vontade, porque o Senhor é bom, o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos sustenta, e nessa manhã eu já te agradeço pela tua infinita misericórdia, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Já vamos meditar nessa palavra de Deus, que nos alimenta fortemente. O importante é a gente ler, nós ler a Bíblia e compreender o que estamos lendo, não é? Porque se a pessoa só ler, mas não entender, não trouxe nenhum resultado. O resultado está na compreender que temos. Vamos ler no livro de a Epístola aos Hebreus, capítulo 4. Aos Hebreus. Epístola aos Hebreus. Aleluia. Sempre quando eu falo em Hebreus, eu me lembro de um assunto tão importante sobre Hebreus, que vale a pena meditar. Glória a Deus. Exemplo de Hebreus. Capítulo 4 da Epístola aos Hebreus. Versículo 14 a 16. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Isto, a Epístola aos Hebreus. Encontraram? Está voltando o livro Apocalipse, fica mais fácil de encontrar. Essa Epístola aos Hebreus. Vamos ver o que diz a palavra de Deus no capítulo 4, verso 14 ao 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou no céu, retenhamos firmemente a nossa confissão, que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém
Gênesis capítulo 11, 16, 26 também parece, em outros lugares. E aquele homem, Hebe, ele se empregou lá na Torre de Babel, foi empregado lá na Torre de Babel, Hebe. Só que Hebe era um homem perseverante na coisa certa. E lá na Torre de Babel, começaram a inverter as coisas. Isto é, naquela época, alguém dizia assim, dessa árvore, é uma árvore. E a língua era o mundo todo. Onde existiam pessoas, era o mesmo idioma, uma árvore. Como lá na Torre de Babel, eles inverteram o nome das coisas para enganar, para se perverter, então eles começaram a inverter o nome dos objetos. Tijolo era cal, cal era bitume, então virou tudo o contrário. Aí pedia Hebe, traz cal. Hebe teria que levar tijolo, mas Hebe levava cal. Ah, mas se eu escrevo para nós não serve. Traz tijolo. Mas não era para levar tijolo, era para levar bitume. Mas Hebe levava tijolo. A coisa séria, continuou. E aquilo aborreceu muito seus administradores e mandaram Hebe embora. Porque não entraram no esquema da inversão. Agora que nós tiramos a proveito disso, quanto vale perseverar, hein? Quanto vale perseverar sem se emocionar muito? E mandaram Hebe e dispensaram ele. E ele, com a sua família, passou do lado do rio Babel, Babilônia. Foi fazer a sua habitação lá. Aí, quando Abraão estava em cima do monte Moriá com Isaac, e Isaac perguntou onde está o cordeiro, Abraão respondeu na língua de Hebe, na língua de beleza, Hebe, Deus proverá, Jeová Jiré, Deus proverá. Quando Deus falou com Paulo no caminho de Damasco, Deus falou na língua de Hebe. Pois, hein? Lá no céu, aquele padrão de identificar os objetos, foi dado por Deus. E era só uma língua. Eles confundiram a língua, só que Hebe perseverou. Hoje também é assim, irmãos. Nós temos que sentir o efeito da perseverança em nós para não nos emocionar. Emocionar, mas nem tanto. A razão. Aí, os perseverantes perseveram. Aí a Bíblia foi escrita em hebraico, que significa identificação das coisas certas. Aí veio então Hebreus, que é proveniente daquele homem, que essa língua de Hebe é a língua adâmica antes do pecado. E depois também continuou por alguns anos, mas depois se corromperam por causa da ganância, a ganância religiosa. E aí a assunto cresceu tanto que agora a Bíblia Sagrada, você quer pregar a Bíblia numa interpretação correta, tem que conhecer pelo menos um pouquinho da introdução hebraica. Para que isso saiba, fique bem, não fica confuso, não é? Confuso, igual a palavra Adão. Lá no hebraico, significa homem vermelho. Eu já vi pessoas dizer que a pessoa não pode usar roupa vermelha. Já viu? Então, que não procura nada que edifique e começa a criar simpatia. Porque isso é uma simpatia. A pessoa fazer preconceito sobre cor de roupas é simpatia. É até a feitiçaria. Mas por quê? Porque vai avaliando e não capta a posição certa da coisa, a palavra. Você quer identificar algo, procure o original, principalmente as pessoas que pregam a palavra de Deus. E aqui nós vemos que o escritor identifica Cristo
Cristo de uma maneira toda especial. Ele como sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o que intercedia pelo povo, só que intercedia pelo povo uma vez no ano. E a gente precisa todo dia, né? Mas não acontecia. Aqui no capítulo mesmo 9 de Hebreus fala disso, né? Que o sumo sacerdote entrava pelo versículo 8, 7 e 8, que o sumo sacerdote entrava uma vez no ano para oferecer pelo povo sacrifício, também oferecia por si mesmo. Mas se a pessoa precisasse de uma intercessão hoje, e o sumo sacerdote tinha saído do templo ontem, quando é que ele ia resolver o problema? Daqui? Um ano. Então, tudo era mais difícil. Agora, onde nós lemos aqui, o escritor trazendo para a época presente de Cristo, ele diz: visto que temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, que penetrou no céu, Jesus Cristo, não é? Que penetrou nos céus. Aqui, para quem não sabe, foi o primeiro homem a entrar no céu, sabia disso? Enoque foi arrebatado mais ou menos uns 2.000 anos, não, mais uns quase 4.000 anos antes do nascimento de Cristo. Mas Enoque só foi até o terceiro. E Jesus foi além do terceiro. Elias também foi só até o terceiro, porque o primeiro a entrar nos céus foi Jesus. E nos céus da intercessão, por isso que é o céu dos céus, o céu da intercessão. Aí o escritor está explicando que Jesus está no local de intercessão por nós, que é os céus, está no plural até. Aí o que ele expressa? Tenhamos firme a nossa confissão, confiemos nele, da maneira que a Escritura nos diz e o Espírito de Deus nos inspira, crendo nele assim. Agora aparece a palavra, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Agora vamos avaliar todos nós, por que Jesus não teve pecado? Se o ser humano, todo ser humano, pecou e passou pelo mesmo processo de portador do pecado e de condenação também por causa do pecado. Agora Jesus, para nós saber bem certo quem é Jesus, sabe que ele não teve pecado e foi tentado sem pecado. Por que ele não teve pecado então? Os irmãos descobriram? Não. Porque ele não teve pecado. Ele fez a aparência do pecado, mas sem pecado. Porque o pecado, ele está no sangue. Sabia? E o sangue é a herança de Adão. Já que Jesus foi gerado lá de cima, do alto, então ele não participou de parentesco com Adão, por isso que ele não tem pecado. Nem mesmo no sangue, no sentido de herança hereditária, ele não teve pecado, porque não foi gerado por um homem. Foi gerado pelo Espírito Santo. Aí vemos que temos esta confiança de saber o Cristo que temos. O Cristo que nos garante segurança. E a maneira que devemos dirigir a Ele com uma confiança toda especial, porque Ele nos deu esse exemplo disso. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. E antes ele está referindo: mantenhamos firmes a nossa confissão. Por que manter firme a confissão? Porque quem ouve a confissão, a nossa confissão, ouve as nossas queixas, também aceita os nossos agradecimentos na graça dele. Foi um homem que foi prático. Prático por quê? Porque ele sofreu as dores humanas
Ele passou pelo sentimento humano. Ele passou pela fraqueza humana. Agora as irmãs imaginam bem a graduação do amor de Deus. Não dá para se explicar. Por isso, quando você passa a compreender quem é Deus, a gente perde todo o medo de Deus e passa a respeitá-lo. Ao invés de ter medo, não. A pessoa tem o respeito, porque ele transmitiu para nós confiança em todo o tempo. Nos momentos de fraquezas humana, que a humanidade já vive em fraqueza, mas o cristão ele é fortificado na palavra, mas o corpo, a carne é fraca. E é naquele momento que o Senhor compreende nossas fraquezas, porque temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Temos uma nossa convicção. Hoje o Evangelho está trocando Jesus por anjo. O anjo chegou, o anjo vai trazer a bênção. É doutrina que vem do ocultismo. Só está aqui nós, por isso que a leitura ela é sistemática, ela é mesmo dedicada no sentido direto. Isso. Aí hoje aparece, o anjo chegou com a bênção, o anjo deu a bênção, o anjo veio com a bênção, eu já ouvi até pessoas falando assim, o anjo veio com a bênção, e as irmãs que sofrem, né? Que são discriminadas, sei lá, por isso, só pode ser uma emoção contrária. O anjo veio com a bênção e a irmã estava dormindo, não estava muito bem coberta, o anjo voltou com a bênção. Já ouviu falar isso? Não. Isso é mentira pura, viu? Por isso você tem que aprender a falar. Mentira assombra as irmãs às vezes, causa problema, quer dizer que não blasfêmia contra que tudo foi tentado, mas sem pecado. Os anjos não foi tentado. Os anjos que estão em comunhão com Deus estão lá, trabalhando, e eles vão proteger, eles nos protegem pela ordem de Cristo. Mas não que o anjo traz bênção, não que o anjo censura pessoas no sentido de estar bem vestido ou não, porque anjo ele não possui consciência de sangue. Ele não tem essa concepção que nós temos. Um anjo não tem ideia de olhar para uma jovem e pensar em um lar, casamento, não. Eles são isentos desse tipo de pensamento. Agora, como é que o anjo vem trazer bênção? Primeiro que não vem, é Deus que dá as bênçãos, tudo em Cristo. Depois fala que a pessoa não estava bem coberta, o anjo voltou com uma bênção. É uma doutrina até de feitiçaria, sabia? Porque feitiçaria, sabe o que é, não é? Feitiçaria é você tirar Cristo da visão e colocar qualquer coisa como se fosse Cristo. Isso que é feitiçaria, é a distorção. Que é mandar lá. Já viu. É a distorção da verdade e o apoio à mentira. Agora, o que nós vemos aqui é que Jesus, o Senhor da Glória, veio nos dar exemplo nele mesmo. Ele nos deu exemplo nele mesmo, na prática, sofrendo todo tipo de tentações, mas não excedendo a elas. E depois também ele não teve aquela herança que estamos falando, que veio pelo sangue, chamada herança biológica, que está no sangue. Então ele é suficiente para salvar com toda a garantia. Deu o Espírito de Deus a nós, para nos revelar quem? Cristo como Salvador da nossa vida. E referente ao sacerdócio de Cristo, ninguém entrava, mesmo no tempo terreno, ninguém chegava ao trono que tipificava o trono da graça lá no céu, que era o Santíssimo Lugar. Aonde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, era tipificado no Santíssimo Lugar, na glória, no lugar da glória de Deus, tipificava assim. E somente ele entrava uma vez por ano. E
se ele entrasse em pecado, lá mesmo ele era fulminado. Teria que estar bem com a consciência bem pura. E ainda mais, quando Deus falou com Moisés sobre esse assunto, lá ainda na Terra Santa, ele disse a Moisés: tira a sandália dos pés, porque o lugar que pisas é santo. O que ele quer dizer com isto? O homem, se não tiver cuidado, o homem exalta muito e pisa nas pessoas. Por isso que ele falou: o lugar é santo, mas tu és humano. E quem te prepara sou eu. Eu vou te dar um cargo muito elevado, mas tu és humano, é homem. Não pisa em ninguém, porque é acima de ti tem Deus. E talvez as irmãs não saibam, mas na entrada do santuário para o Santíssimo Lugar, como se fosse dessa cortina para dentro, ali tinha, em certa posição, a certa distância, era colocado pedregulho no lugar onde o sumo sacerdote ia passar. Se as irmãs olharem numa doutrina sobre o sumo sacerdote, a planta do templo, lá está o sumo sacerdote, muito bem vestido, ornamentado, mitra na cabeça, peitoral com 12 pés, 12 quadros, representando as 12 tribos de Israel, todo bem ornamentado, demonstrando a espiritualidade e a responsabilidade com a nação. Só que o sumo sacerdote, ele não podia calçar. Interessante, né? Meio estranho, não é? Ele não podia usar calçado no momento que ele fosse entrar no Santíssimo Lugar. Teria que entrar descalço. Sabe por quê, irmão? Sabe, não? Ele entrava descalço porque Deus nos ensina na palavra e no exemplo também. Ele pisava nos pedriscos e doía nos pés, não é? Aí Deus fazia lembrar na mente dele: aí você vai entrar no lugar santíssimo, mas não sai de lá exaltado, não. Lembre que você é humilde, está pisando aonde? No solo, em cima da terra. Está ligado pelo imã terreno e não pode desligar-se, fica aí. Agora Deus coloca esses vasos, esse tesouro nos vasos de barro, mas o vaso tem que ter cuidado para não se exaltar contra ninguém. E assim ele entrava, saía, e era sempre com aquelas regras que não podia ser quebrada. Agora os irmãos analisem hoje onde Jesus está. A misericórdia de Deus, o tamanho da misericórdia de Deus. Como é que nós chegamos com falha perante Jesus, que ele nos socorre? Eita Deus maravilhoso! Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Onde está o trono da graça? Está na sétima glória. Mas o pecador não podia chegar naquele local. Nós, para compensar as nossas falhas, chegamos lá no trono da graça e ele não nos fulmina, ele nos alimenta, nos perdoa. Eita Deus maravilhoso! As irmãs estão compreendendo? Por isso que quando você passa a crer, quando nós passamos a crer na palavra, a palavra mesmo nos ensina que nós vamos crescendo em justiça. Vamos crescendo em justiça. Quer dizer, é justo reconhecer falhas, é justo perdoar, é justo a pessoa ser de comunicação uns com os outros, é justo crer na palavra, é justo confessar os pecados, é justo tudo aquilo que é condizente com a palavra de Deus, é justo fazer. Mas para entrar naquele local santíssimo, tá? Tem que ser santo. Aí o que é que faz? Nós somos santos, nós somos falhos, mas o Senhor nos deu essa chance de chegar até o trono da graça. Cheguemos com confiança até o trono da graça. E ainda diz mais assim, olha, a fim de alcançar o que? O acordo. Ele nos ajuda e está sempre fazendo um acordo conosco para que a aliança da salvação não seja quebrada. Muito lindo essa boa palavra do
do Senhor, nosso amado Deus. Tanto é que nós sentimos esta segurança, mas é através do quê? De crer na palavra, na oração, claro, e orando e crendo que Jesus está desta maneira. Ele é da maneira que está escrito na Bíblia, ele é. E ele é tão importante que, na humildade, que ele nos chama de irmãos, não é isso? Nos chama de irmãos. Quando ele estava uma grande multidão, os irmãos conhecem a passagem, e falaram assim: eis que teus irmãos estão lá fora. Ele apontou, não é? Quem é meu pai, minha mãe e meus irmãos? Ou quem é meu irmão, minha irmã e minha mãe? São aqueles que ouvem a palavra e praticam. Como nós estamos sempre aprendendo, que grau de parentesco a mulher de Samaritana tinha com Jesus, aquela mulher tão devastada? Ela tinha algum grau de... Ela era parente de Jesus? Era ou não? Era, Conceição? Era. Que ela era de Jesus? A Samaria? Samaritana. Não, porque era uma irmã caída, uma irmã fracassada, uma irmã que estava em estado de miséria, uma irmã rejeitada pela sociedade. Mas era irmã de quem? Jesus. Por quê? Porque ela começou a crer na palavra. Eita, Deus maravilhoso! É muito lindo o efeito dessa palavra, palavra de Deus. Cumpriu a palavra que ele disse: eis aí meu irmão, minha irmã e minha mãe. Glória a Deus. Porque todos aqueles que ouvem a minha palavra e as pratica, esses são os meus irmãos e irmãs e mães. Não foi isso que ele falou? Aleluia. Agora, aquela mulher samaritana, ela chegou até aonde? Quem é o trono da graça? Não é Cristo? Por isso que nós temos confiança nele. Aí aquela mulher, ela teve a oportunidade de chegar até o trono da graça, e com toda fraqueza, com todo fracasso, toda desmoronada, mas era irmã de Jesus. Uma irmã caída, desmoronada, mas era irmã. E ele encontrou com ela, e a história é muito bem conhecida. Aleluia a Deus. E ela passou de mulher, totalmente fracassada, quinto relacionamento, assim por diante, indo para o sexto relacionamento de união, assim por diante, matrimonial, supostamente falando, mas de repente ela deixou a vasilha e foi fazer o quê? Missão. Vamos pregar a palavra. Vocês vão ver que uma salvação é fácil? É bom que a gente se medita tão bem. Como é tão fácil se salvar, não é? A mulher, uns 2 minutos lá atrás, ela estava lá no fundo do poço, mergulhada no pecado. Chegou perante o trono da graça, e o que é que aconteceu? Perdão e purificação. Está perdoada e não está suspensa. Se fosse um de nós, será que nós íamos fazer isso? Olha, aquela mulher está no devastamento, já teve 5 maridos, agora está no 6º relacionamento. Gosta? Ela chegou arrependida na igreja, 5 meses de banco. É assim. Agora o que está a vida espiritual? Não dá 5, não, só 3. Isso acontece. Ele já tem. Essa aí, olha a fama dela lá atrás. Perigo, falta de gente chegar no trono da graça. Arrependimento não tem sentença. Arrependimento, a sentença é rasgada no mesmo momento, ela é cancelada no momento que a pessoa se arrepende. Aleluia a Deus.
tão bem aperfeiçoado, purificado como está na Bíblia, não. Eu ainda não vi um homem ou uma mulher cometer o pecado que aquela mulher cometeu e arrepender e receber o perdão que Jesus faz. O filho pródigo é um grande exemplo. Quando ele disse, levantai-me e entendo com meu pai e fazer a minha confissão de arrependimento, ele estava vindo de onde? Chegando do trono da graça. Aí ele chegou ao trono da graça. E alcançou o quê? A cor. Chegou e acabou-se a história. Olha, pessoas que, se nós não compreendemos o Evangelho, a gente continua pecando. Pecando e costuma num pecado tão grave que não tem jeito de deixar dele. A vida que se une. O pecado que eu estou referindo, que a Bíblia fala, é deixar uma pessoa retida quando ela chega ao trono da graça. Você não pode impedir mais não. Porque ela alcançou misericórdia no tempo correto, que Deus liberou. E o Senhor da glória cumpre a sua palavra sobre o arrependido. As irmãs estão compreendendo? Que perdoar só se tiver mesmo no Espírito. Com verdade, não é verdade mesmo. A gente observa que o arrependimento de Pedro demonstrou que ele também chegou perante o trono da graça. A fim de alcançar o quê? Misericórdia. Misericórdia é a cor. Em que tempo? No tempo que ele foi justamente liberado por Deus para viver consertando e consertado com ele. Aí Jesus perdoou Pedro e disse, tu estás perdoado, Pedro. E agora eu vou ficar uns dias aí de experiência? Não, você vai apacentar minhas ovelhas. Que maravilha, isso que nos alegra. Eu estava comentando há poucos dias que Deus, ele facilita, o homem complica. E quando complica as coisas, não é? E até pessoas que vivem no Evangelho, vivem pregando, vivem às vezes administrando, mas criou essa imposição, e isso vai ser cobrado. Por que vai ser cobrado? Porque a transgressão, que ela não é arrependimento, ela fica privada para o juízo. Isso que é o perigo. A pessoa chegou ao trono da graça, alcançou o favor de Deus, está agora liberto por Deus. Deus não limpou as mãos dos seus pecados. Aí, o que acontece? Alguém retém aquilo que Deus já liberou. Aí entra um choque com o próprio Deus. Ainda tem uns minutos aqui, vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 e 19. Muito lendo a palavra de Deus, segundo a Epístola de Paulo aos Coríntios, fazendo a mesma coisa que Deus ordenou que ele fizesse, dentro das Escrituras Sagradas. Hoje, a época ela é perigosa na vida de alguns crentes, através das ações, não concorda que o perdão que Deus libera. Concorda, mas só pela metade não funciona.
Aí é que está, isto é, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, Glória a Deus. e eis que tudo se fez. Por isso que nesse texto fazer essa declaração tão precisa para nós. E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Paulo fala reconciliação várias vezes. E ele conclui lá no versículo 19 que não lhe imputando os seus pecados. Não lhe imputando os seus pecados. Agora, onde existe a observação, quando a pessoa se arrepende? Integral direto. E ele pôs em nós a palavra de reconciliação. Isso. Para uma vez e outra. Reconciliar é religar naquilo que foi desligado de Deus. O pecado desliga o homem de Deus. O arrependimento religa. Muito boa a palavra. Então, isso para nós é edificante. Sabe por quê? Quando a pessoa passa a ser um servo de Deus, seja membro, seja obreiro, se ele é pelo Espírito de Deus, ele tem vontade de prosseguir, não tem? Ele não quer parar, quer seguir a pessoa. Só que a gente é falho, pode cair num pecado, talvez que não seja tão grave, pode acontecer, mas só que o desejo de prosseguir está dentro. E é por causa desse desejo de prosseguir que há arrependimento. Oh, meu Deus! Aleluia! Eu quero tanto prosseguir na comunhão com a tua obra. Aí Jesus disse assim: ó, está perdoado, prossegue. Eita maravilha! Agora, de nós avalia quando a pessoa não perdoa. Ou te perdoa por metade. Você está perdoado, mas esse desejo seu de continuar em comunhão, ele vai ficar detido, vai ficar parado. E só daqui está o tempo. Aí a pessoa que faz isto, ela rebeliou contra Deus. E a gente vê muito isso. Muito isso. Quer dizer que isto é reter o desejo sagrado que Deus pôs no coração da pessoa para prosseguir. Ele quer ser perdoado para ser livre daquilo, alojado daquilo e prosseguir na palavra. Porque o arrependimento, ele faz com que a pessoa fique alojada daquilo que cometeu. Por isso que Deus perdoa. A coisa ruim ficou para trás, agora Ele quer reconciliar com aquilo que é bom na vida. Então esse Deus que nós servimos é maravilhoso. Ele põe em nós o bom sabor de servir a Ele e Ele não tem. Eu fico preocupado, dá para a gente ficar preocupado com os tipos de perdão, né? E muito, não é preocupado com a gente, mas preocupado com a pessoa que não perdoa. Porque essa ação, ela vai direto para o juízo. Nós já vamos terminando, vamos ver se tem Mateus 6. Mateus 6, 14. Também pertinho aqui. E essa palavra do Senhor. O trono da graça é para isto. É para que alcancemos o acordo. O acordo de Deus não é parcial, ele não há variedade, não há mudança nem sobre variação. O acordo dele é verdadeiro. É aqui em Mateus, capítulo 6, 14 e 15, diz a palavra de Deus. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Agora o versículo 15, a irmã Cristina pode até ler. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Isso. E o que leva o homem à condenação é o pecado.
cada momento se sentindo mais liberto. Você já aplica com um pensamento refletivo. Aí eu vou ficar aqui na posição. Chegou uma pessoa necessitada, arrependida de coração, vamos fazer o que Deus mandou. Vamos perdoar, para que sejamos também. Aí nós temos até melhor esclarecimento, mais certeza que Deus está ouvindo as nossas orações. Isso é coisa melhor do que nós orar sabendo que Deus está nos ouvindo. Ouvindo, Ele ouve em todo momento, mas a questão não é só ouvir, é atender, é aceitar as nossas orações, é pegar as nossas orações e colocar dentro de uma salva de ouro, chegar lá na glória e entregar diante do trono de Deus. Eita maravilha! E essas orações funcionam como incenso santo diante de Deus. Muito lindo a palavra. Deus, os irmãos têm alguma coisa a dizer? Senhora? Como é importante servir a Cristo, não é? Glória a Deus. E a gente vive com nós mesmos, a gente vive humilhado com nós mesmos. Porque as nossas falhas dá isso. Senhor, assim, mesmo que não seja pecados grosseiros, mas existe eles. Às vezes mau pensamento, às vezes uma ira, uma coisa assim, que sempre acontece. Aí a gente se humilha perante ao Senhor e Ele nos dá a misericórdia. E esta tua palavra, vamos continuando, não é? Nessa palavra de reconciliação com o Senhor da glória. E mostrando isso que a palavra fala que quem crê em Cristo, como diz as Escrituras, não é confundido. Ele é sempre esclarecido. E uma pessoa que está sabendo o que ela está fazendo, ela é mais animada, mais cheia de vida. Mesmo ela falando, eu lembro que Jesus, Ele garantiu me segurar. E Ele me ensinou também a me humilhar, para que sejamos seguros por Ele nessa graça. Que maravilha é a palavra de Deus. Vamos já agradecer a Deus, se alguém puxa a sua oferta, apresentar ao Senhor. E já vamos fazer esta oração do agradecimento a Deus. O tempo é fechado, mas para Cristo a oportunidade é aberta. É uma realidade nisso. O tempo é fechado, mas a oportunidade está sempre aberta para o perdão. Jesus vai perdoando até o tempo que Ele determinou de perdoar. Esse tempo aí nós não sabemos, não é revelado a nós, mas sabemos que Ele perdoa. Senhor Deus, se alguém por esse profeta, Senhor, receba no nome de Cristo Jesus, teu amado Filho. Também estamos te agradecendo, Senhor, por esse trabalho maravilhoso, levando-nos em paz como nos trouxeste, com a tua santa e gloriosa palavra, meu Deus, de amor e de bondade, e sempre vem a palavra para nos reforçar, para nos reanimar, Senhor, cada momento a mais, na virtude da tua palavra, Senhor. Minha esposa já orou apresentando vários problemas a ti, Senhor, da glória, e nós estamos aqui, meu Deus, com essa súplica também juntos, Senhor, da glória, sobre tantos necessitados, tantas coisas, mas o Senhor é poderoso, dando a vitória. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, abençoando, por ter nos abençoado a nossa saída e a nossa chegada, e que assim seja. Amém. E graças a Deus. A paz do Senhor, a paz e a paz do Senhor. Na graça de Deus, na graça do Senhor. E aleluia e glória é dada ao nome do Senhor.
Tá.